Então, nesse momento a gente está gravando a aula de hoje e compartilhei minha tela. Acredito que vocês estejam enxergando. Vou botar aqui em modo apresentação. Então, pessoal, na aula de hoje eu vou continuar falando sobre energia, porque tem muita coisa que pode ser explorada, né, no conceito de energia, mas a gente está finalizando essa parte de entender o que era energia mecânica. Então, eu separei aqui uma questão que eu coloquei na segunda lista de exercícios, já enviei no Classroom para vocês. E essa é uma questão do Enem 2018, questão 98. Então, a gente vai resolver essa questão do ponto de vista da mecânica newtoniana e do ponto de vista de energia. Então, o que a questão diz, né? Diz que um projetista deseja construir um brinquedo que lance um pequeno cubo ao longo de um trilho horizontal. E o dispositivo precisa oferecer a opção de mudar a velocidade de lançamento. Para isso, ele utiliza uma mola e um tolho, onde o atrito pode ser desprezado. Então, conforme a figura 1, a gente tem uma mola, um cubo, né, com a dada massa, presa essa mola, e a superfície aqui a gente está desprezando o atrito, né, no trilho horizontal. Então, ele pergunta: para que a velocidade de lançamento do cubo seja aumentada 4 vezes, o projetista deve, ou seja, ele quer saber que quando eu causar uma deformação aqui nessa mola, a mola vai empurrar esse cubo com uma dada velocidade, né, inicial de lançamento. Velocidade inicial significa dizer velocidade de lançamento. E ele quer saber quais são as modificações que eu posso fazer nesse sistema para que a velocidade de lançamento seja aumentada em 4 vezes. Então, a gente sabe que, como é um sistema massa-mola, a única força que está atuando aqui no sistema é a força elástica, né? Que nós temos um sistema na horizontal, aqui na superfície, onde a força gravitacional aqui ela não atua, né? Porque o sistema está em repouso em cima de uma superfície. De tal forma que existe uma força normal, mas a força normal atua no sentido para cima, então ela é perpendicular ao movimento, então ela não causa nenhum efeito, né? Então o único efeito que existe aqui é a força elástica devido à presença da mola. Então ele dá as alternativas A, B, C, D e E, em que as modificações que podem ser feitas são você mudar a constante elástica da mola ou, né, você mudar a deformação da mola, ou seja, o quanto você vai comprimir a mola aqui, o deslocamento que você usa para comprimir a mola, nós chamamos uma deformação na mola, de tal forma que vai produzir uma velocidade maior de lançamento. Por quê? Aí eu já vou para a parte da resposta. Porque nós já sabemos que a força elástica, né, ela é proporcional ao deslocamento. Ou seja, quando o sistema está aqui na posição de equilíbrio, aqui na figura, chamei a posição de equilíbrio 0 aqui, ou seja, a mola está no estado relaxado, então não existe força elástica, né, atuando no sistema. Porque só um minuto, pessoal. Manhinha, eu já enchi a caixa. Vai encher a de Wesley? Não. Então pronto, eu fechei a daqui, então você sabe. Desculpa, só retornando aqui agora. Então, como eu estava dizendo, a força elástica é nula porque você tem x igual a zero, né? Posição de equilíbrio.
Mas a partir do momento que você alonga ou comprime, você tem uma posição x diferente de zero, né, devido ao deslocamento, em que vai existir uma força elástica atuando. Então, quanto maior o x, seja para a direita ou seja para a esquerda, maior será a força elástica atuando no sistema. Mas, nessa situação aqui que eu estou apresentando, a gente está comprimindo a mola da forma que ela vai empurrar para a direita a massa, né, o bloco. Então, quando eu faço a compressão aqui, o meu valor de x aqui, vejo que o eixo x, o sentido do eixo x está para a direita. Então, o meu valor de x aqui, o valor dele absoluto aqui, ele é negativo. Então, como a definição de força elástica tem um sinal de menos devido ao fato que a força elástica atua no sentido contrário à tendência de movimento, ou seja, eu estou comprimindo para a esquerda, o movimento é para a esquerda, mas a força elástica é no sentido contrário ao movimento, ou seja, ela está atuando para a direita. Como a gente vai perceber claramente quando eu substituir o valor de x por menos x, e aí a força se torna positiva. K é uma quantidade positiva e x aqui é um valor positivo, certo? Devido que eu já considerei o seu valor, né, negativo, o seu sinal de menos devido a estar à esquerda do zero. Então, para a gente saber qual é a velocidade de lançamento, né, a gente vai utilizar a segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração. Então, o sistema está acelerado, por quê? Porque ele está na presença de uma força constantemente. Então, no nosso caso, nós temos que a força que aparece aqui é a força elástica, é a única força que atua no sistema. Então, eu tenho que força elástica é igual a massa vezes aceleração. Agora, a gente tem que ter uma observação de que, neste caso, a gente tem uma aceleração que não é constante, certo? A aceleração aqui está variando em cada ponto aqui, né, desse eixo aqui. Ou seja, em cada ponto em cada posição que o bloco vai ocupando aqui, né, nesse eixo, a aceleração está mudando. Porque a força não é uma força constante, é uma força variável. Então, a gente precisa lembrar que, nesse caso, a aceleração que vai aparecer aqui é a aceleração instantânea no instante em que aquele bloco está e na posição em que esse bloco ocupa nesse dado instante de tempo, certo? Então, eu estou considerando o quê? Eu estou considerando qual seria a aceleração desse bloco exatamente nessa posição x, exatamente nesse instante de tempo t, né? Dado que ele estava aqui inicialmente, eu comprimi. Então, nesse instante de tempo aqui, nessa posição x, ele tem uma aceleração, né? Que é justamente a aceleração que ele vai ter para o seu lançamento, que ele, obviamente, vai ter uma velocidade de lançamento. Só abrindo parênteses, quando a gente considerou a força gravitacional, a gente viu que a aceleração lá é constante. Mas isso é uma aproximação nossa. Vocês lembrem que a força gravitacional é a força que atua entre dois corpos, a massa e a Terra. E ela muda com a distância, ela é inversamente proporcional à distância entre os corpos. Mas aí a gente obteve um valor de aceleração que também muda com a distância. Muda com 1 sobre r. Então, a aceleração, nesse caso, da força gravitacional, um objeto caindo em torno da Terra, a aceleração está variando. Cada ponto em que o bloco está caindo, a aceleração está variando. Mas, como a gente fez uma aproximação de que próximo à superfície da Terra, o raio, né, que é a distância entre o centro da Terra e a massa, a gente aproximou como sendo o raio da Terra, que é constante. E aí a aceleração dos corpos em queda livre se tornou uma aceleração constante.
porque eu considerei o raio como sendo constante, a distância entre o centro da Terra e a massa como sendo constante. Porque se você comparar uma distância de 1 metro com a distância de 10 quilômetros ou 100 mil quilômetros, 1 metro é muito irrelevante comparado a 100 mil quilômetros, né? Não sei quanto é o raio da Terra em números, mas eu sei que é uma distância irrelevante, então eu posso fazer essa aproximação. Então lá foi possível fazer essa aproximação, aqui não, aqui a gente não pode realizar essa aproximação, devido à força ser variável. Mas se caso a força fosse constante, nós teríamos um caso de uma aceleração constante. Então, só lembrando que a aceleração média é diferente da aceleração instantânea, né? Devido ao fato que a aceleração não é constante. Então, seguindo nos cálculos, mas quem é a aceleração instantânea? A aceleração é velocidade dividida por tempo. Então, nesse caso, é velocidade naquele instante de tempo, velocidade nesse instante aqui, x, né? Dividido pelo tempo, que é justamente o tempo nesta posição. Mas também sabemos que a velocidade instantânea exatamente no início do movimento para a direita, né? É quem? É distância sobre tempo. Então é a posição nesse instante de tempo t que a gente está considerando. Então aqui a gente vai fazer o seguinte. O t aqui que está dividindo, x sobre t, eu isolo ele aqui na esquerda, passo multiplicando, e a velocidade vai passar dividindo. Então eu vou ter t igual a x sobre v instantâneo. Se a gente considera aqui só uma mudança de nomenclatura, v instantâneo por vi, que a velocidade nesse instante aqui é justamente a velocidade de lançamento, que é a velocidade inicial do sistema que eu estou considerando. Então, eu vou ter que, quando eu substituir essa relação aqui, nessa expressão da segunda lei, que a gente obteve para a força elástica, a gente vai ter kx igual a massa vezes velocidade vi, dividido por t, mas t agora é x sobre vi. Então, eu realizo as manipulações algébricas aqui, né? Aqui eu tenho uma divisão de frações, né? Aí esse aqui passa multiplicando invertido, vai aparecer vi ao quadrado. Aí eu só mudei aqui a ordem aqui. V ao quadrado vezes m igual a k. Aí o x aqui que fica dividindo passa multiplicando, né? Fica kx ao quadrado. Então quem é vi? Vi é igual a... eu tiro a raiz, o m que está multiplicando eu passo dividindo, tiro a raiz. Vi é igual a raiz de k sobre m vezes x. Então, eu obtive a resposta que eu queria para o problema. Por quê? Porque agora eu sei que se eu quero aumentar em 4 vezes a velocidade de lançamento, eu tenho que fazer o quê? Aumentar a deformação da minha mola em 4 vezes. Ou seja, em vez de ser x, tem que ser 4x. Eu teria que comprimir aqui, ó, para um valor que seria exatamente o valor 4 vezes x. E aí eu teria uma velocidade vi 4 vezes maior. Ou eu poderia ter uma constante elástica 16 vezes mais, né, flexível nesse caso, ou rígida, do que a inicial. Porque a raiz de 16 é 4, então eu teria uma velocidade 4 vezes maior. Então, se a gente retornar aqui para as alternativas, eu vou ver que a letra A diz manter a mesma mola e aumentar 2 vezes a sua deformação. Não é aumentar 2 vezes a deformação, aumentar 4 vezes. Então, manter a mesma mola e aumentar 4 vezes a sua deformação, sim. Então, essa resposta B é a correta. Então, vamos ver se existe outra resposta correta. Manter a mesma mola e aumentar 16 vezes a sua deformação, não. Se fosse aumentar 16 vezes a constante elástica da mola, sim, também poderia ser uma resposta correta. Trocar a mola por outra de constante elástica 2 vezes maior e manter a sua deformação, não. Então ia aparecer uma raiz de 2.
e trocar a mola por outra de constante elástica 4 vezes maior e manter a deformação. Então ia aparecer a raiz de 4, mas a raiz de 4 é 2, então não é a alternativa correta. Então a resposta correta é a letra B, manter a mesma mola e aumentar 4 vezes a sua deformação. Deixa eu ver aqui o chat, talvez alguém esteja escrevendo. Alguém levantou a mão? Pode falar. Sim, se você parte do princípio que a força é proporcional à distância, você pode. Eu automaticamente eu já tinha pensado nessa resposta. Sim, se a força é proporcional à distância, logicamente você teria que ter uma deformação 4 vezes maior. Entendeu? Agora, se a força fosse proporcional à distância elevada ao quadrado, e aí? Então eu não poderia afirmar que seria 4 vezes a deformação da mola. Aí que seria 2 vezes, né? Porque 2 elevado ao quadrado é 4. Então é só... Mas assim, por questão de você ter uma resposta sólida, né, para o problema, você teria que ter uma relação entre velocidade, constante da mola e deslocamento, só. Sem nenhuma outra variável aqui. A outra não é nem variável, mas constante que aparece é a massa. Mas a massa é constante, então a gente não se preocupa com ela. Vocês estão vendo, né, minha apresentação? Então, como eu tinha dito, eu vou responder do ponto de vista de energia, né? Por mais que a gente já saiba a resposta, mas como a gente está falando sobre energia, é bom que a gente percebe que agora, além da mecânica newtoniana, a gente tem um novo conceito de energia que também nos permite chegar à solução desse problema. E aqui está a resposta. Então, deixa eu ver se alguém escreveu, levantou a mão. Se alguém quiser falar, pode falar, interromper, sem nenhum problema. Oi. Então, a mais prática. Então, vocês vejam que o procedimento aqui nessa parte de energia é meia página, né? E para responder a partir das leis de Newton também não é extenso, mas é preciso ter cuidado, né, de observar essas questões mais precisas aqui, minuciosas, e que a aceleração não é constante. Agora eu vou explicar esse procedimento de energia, né? Mas você tem que lembrar de duas coisas. Primeiro é teorema de conservação da energia, porque nesse caso a energia do sistema ela se conserva. Porque, como eu já disse na última aula, a gente tem a força elástica, a força é conservativa, então a energia do sistema ela se conserva. Então eu tenho essa relação, a variação da energia cinética é igual a menos a variação da energia potencial. Então aqui a energia potencial elástica, né, armazenada no sistema massa-mola. E a energia cinética porque eu tenho um movimento, né? Então a gente tem esse teorema de conservação. Então, o que é a energia cinética? É um meio de mv, um meio de m, massa vezes v elevado ao quadrado. Mas aqui é variação, então vai aparecer velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado. E a energia potencial, eu não apresentei para vocês o valor da energia potencial elástica, mas ela é simples, é 1 meio de K, constante da mola, vezes a posição da massa elevado ao quadrado. Mas como eu tenho variação, eu vou ter
energia potencial final menos inicial. Então eu vou ter 1 meio de Kx final ao quadrado menos 1 meio de Kx inicial ao quadrado, certo? Então 1 meio vezes K está multiplicando aqui essa diferença. Aí eu tenho variação da energia potencial. Para me deduzir essa expressão aqui, eu não irei fazer e não vou fazer porque a gente precisava de uma ferramenta matemática que já foi desenvolvida, mas não é complicada de entender, porém foge do nosso objetivo. Porque isso aqui é o trabalho realizado pela força elástica, né? Variação da energia potencial. E o trabalho é força vezes deslocamento, mas a força elástica ela é variável, então a gente precisa ter mais cuidado em relação em calcular o trabalho, porque a força ela é variável, então eu não posso calcular o trabalho simplesmente por força vezes deslocamento, não. Isso quando a força é constante. Nesse caso que a força é variável, eu tenho que ter um cuidado em calcular, então não irei apresentar. A gente calculou o trabalho para a força gravitacional considerando que ela é constante, então força peso. Então a gente naquele procedimento não existe nenhuma dificuldade. Aqui a gente tem que ter cuidado. Mas nós sabemos qual é o valor da energia potencial elástica, é 1 meio de Kx ao quadrado. Aí você tem que considerar o seu problema. Então a primeira consideração que eu fiz, que foi a mesma do problema anterior, né? Uma deformação para a esquerda que vai empurrar o bloco para a direita. Então a força elástica está atuando para a direita. Só que aqui a gente não está falando de força, a gente está falando de energia. Então, inicialmente, né, quando eu trouxe o bloco para a posição XF, né, eu tinha que a minha posição inicial estava aqui em 0, então minha xi é igual a 0, então isso aqui vai cancelar. A energia potencial elástica inicial é 0, certo? Então xi é igual a 0. E agora eu vou ter uma energia potencial final, que é exatamente na posição xf. Aí eu considero minha velocidade inicial, né, nesse ponto aqui de lançamento, VI, está associada à energia cinética, né, neste ponto aqui. De tal forma que a energia cinética final, então, quando eu considerar que o bloco se movimentou para a direita, a mola vai se estender e vai parar em algum tempo. E vai contrair. Concorda comigo? Ela se estende. Quando eu soltar aqui, vai sair com a velocidade VI, vai parar em algum tempo e vai contrair. Quando ela para, ela tem velocidade nula. Então, eu estou considerando esse deslocamento aí, que quando ela sai daqui, vem para cá e para, com velocidade VF igual a 0. Então, estou simplificando o meu problema. Aí eu vou ter o sinal de menos, vai ter 1 meio de MV VI ao quadrado com sinal de menos, e aqui menos 1 meio de Kx final ao quadrado. Então os sinais de menos simplifica, 1 meio simplifica, o M eu passo aqui na esquerda para a direita dividindo, tirar a raiz da velocidade, então eu vou ter V igual a raiz de K sobre M vezes deslocamento XF. A mesma expressão da anterior. Então a gente resolve esse problema também do ponto de vista de energia, considerando que eu tenho duas formas de energia associada ao problema, energia cinética e energia potencial, e existe uma relação entre elas. Agora, lembrar que existe essas questões de considerações que nós temos que fazer no problema para não carregar várias variáveis, né? E nós temos a liberdade de considerar isso aqui. Então, assim, aumentar 4 vezes a velocidade, esse 4x é 4 vezes, certo? É possível aumentar em 4 vezes a deformação da mola, como nós já tínhamos observado. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar. Essa parte aqui da relação entre energia cinética e potencial
aqui, veja, aqui é um teorema de conservação, certo? Isso aqui a gente não está deduzindo, isso aqui é observado experimentalmente, essa relação acontecer. Então, o que eu fiz daqui para cá foi substituir quem é a variação da energia cinética, que é isso aqui, que é igual a menos a variação da energia potencial, que é isso aqui. 1 meio de K, x final ao quadrado, menos x inicial ao quadrado. Pronto. Aí agora, veja que eu tenho 4 variáveis. Velocidade final, velocidade inicial. Posição final menos posição inicial. Mas eu quero uma relação que me dê velocidade inicial vezes posição final e constante elástica, né? Porque a gente não tem como sumir com a constante elástica aqui. Então, eu vou deixar ver em evidência, vou deixar esse x final aqui em evidência do outro lado também. Aí agora, o que eu estou considerando é as velocidades finais e posição inicial. Então, a posição inicial eu considerei como sendo aqui, nesse ponto, x igual a zero, certo? Que é onde a mola está no estado relaxado. Então, nessa posição, xi é igual a zero. Então, ela estava aqui e eu trouxe para cá, a x final. Certo? Então, essa foi a minha consideração. Aí, eu solto a mola se estende com a dada velocidade. Ok? Quando ela se estende e para e volta a comprimir, aí eu considero que quando ela parou com uma certa velocidade final, que é a energia cinética final. Entendeu? Da mola. E aí eu considero que quando ela para, ela tem velocidade nula. Aí VF é igual a zero. Então eu só vou ter VI e XF. Que é justamente XF aqui a posição. É porque talvez esteja confundindo vocês eu ter botado I e F. Porque aí vocês associam inicial, final, mas não necessariamente eu tenho X final aqui para a posição final do movimento, não. Certo? Botei XF porque eu estou considerando que eu trouxe daqui para cá. Como eu trouxe daqui para cá, não importa. Não importa que quando eu trouxe para cá, existe energia potencial agora. Aí agora eu passo a analisar meu movimento. Aí eu esqueço quem é xi igual a zero. Esqueço quem é xi, porque xi é igual a zero. E passo a considerar agora só VF, VI e posição aqui XF. Aí depois, como eu disse, VF vai ser igual a zero, porque o bloco para quando a mola se estende, e só vou ter VI, XF, que me dá a minha resposta. Não sei se ficou claro, mas está sendo gravado. Essas questões eu sugiro para vocês, as questões do Enem. Muita gente resolve elas e coloca no YouTube, e outras pessoas vão resolver, vão explicar mais didaticamente do que eu. Outras formas de resolver. Às vezes elas resolvem de uma forma correta e eu resolvo de uma forma errada, tem isso também. Mas a gente aprende dessa forma, né? Não existe segredo. Mas para continuar e a gente não se atrasar, tem em torno de 20 minutos. Para finalizar no sentido de que a gente entendeu o que é essa parte de energia mecânica. Eu quero explicar novamente para vocês que a unidade de energia cinética e de qualquer outra forma de energia no Sistema Internacional de Unidades é o Joule ou Joule, né, em homenagem a James Prescott Joule, um cientista inglês do século XIX. Esse Joule aqui, ele estudou o comportamento da temperatura quando eu aqueço um reservatório com água, né? Só que ele utilizou palhetas em que ele põe movimento e tal.
essa parte a gente entende melhor quando a gente chega em termodinâmica, né? Mas chegaram à conclusão de que não, vamos definir a unidade de energia como sendo o Joule em homenagem a esse rapaz. Mas, né, a gente consegue observar essa unidade a partir do cálculo do trabalho, né, realizado por uma força, porque trabalho é energia, né? Então o trabalho tem unidade de energia que é Joule, mas quem é trabalho? É força vezes deslocamento. A unidade de força é Newton. Aí aqui essas letras entre colchetes significa a unidade, né, da grandeza física, ou seja, a unidade de força é Newton, a unidade de deslocamento é metro, mas quem é força, a unidade que tem unidade de Newton é força, é massa vezes aceleração, ou seja, quilograma vezes metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado é a aceleração. Então eu sei que em unidades mais fundamentais, o Joule é quem? É quilograma vezes metro ao quadrado sobre segundo ao quadrado. E todas essas unidades aqui estão no sistema internacional, né, de unidades. Agora vocês observam que outra unidade de energia utilizada é a caloria. A caloria é hoje definida como 4,18. Só um minuto, pessoal. Voltando. Então, a caloria é hoje definida. Uma caloria é definida como 4,1868 joule, certo? Então, a caloria é usada pelos nutricionistas e às vezes é chamada de caloria com C maiúsculo, que é equivalente a uma quilocaloria, certo? Então, é só questão de informação de que talvez na prova vocês precisem fazer uma transformação de unidade, sair de caloria para joule, para tudo ficar em termos do Sistema Internacional de Unidades. Mas a gente vê, né, essa unidade de calorias utilizada até hoje quando a gente olha nas embalagens dos alimentos. Então, existe outra forma, outra unidade de energia também, né? Então, podemos também definir uma unidade de energia que é conveniente no caso da medida da energia do sistema de dimensões atômicas ou subatômicas, ou seja, ela é importante nesse sistema aqui de dimensões atômicas ou subatômicas. Então, a unidade de energia é o elétron-volt. É a energia igual ao trabalho necessário para deslocar uma carga elementar E, como a de um elétron ou de um próton, através de uma diferença de potencial de 1 volt. Então, lá quando a gente vai para a parte de eletricidade, a gente vai ver que a gente tem um conceito de potencial, né, elétrico, e aí essa definição de energia de elétron-volt tem uma relação com o Joule, que é 1 elétron-volt é igual a 1,60 vezes 10 a menos 19 Joule. Então, talvez na prova lá do Enem vocês precisem fazer essa conversão também de elétron-volts para Joule. Com certeza na prova ele vai dar essa relação, vocês não precisam decorar. Só saber que existem outras unidades de energia, como a caloria e o elétron-volt. E aí, quando a gente tem situações em que colisões entre partículas sendo aceleradas, a gente diz que tal experimento gera 1 GeV, 100 mil MeV, ou seja, o G aqui que aparece aqui tem uma certa quantidade e a unidade que ele está utilizando para descrever é o elétron-volt. Então, para finalizar, eu fiz aqui um resumo dos tipos de energia que nós conhecemos, né? E que a gente vai trabalhar ao longo desse ano.
estudar mais aprofundamento depois, mas que elas existem e nós já conhecemos na física. Então, nós já estudamos a energia mecânica, essa aí a gente já compreende que está definida em termos do trabalho, a energia cinética, que é a energia do movimento, e a energia potencial gravitacional, que está armazenada no sistema Terra-massa, certo? E a energia potencial elástica, que está armazenada no sistema massa-mola. Mas nós também temos, mais adiante, a gente vai observar que a gente tem uma energia potencial elétrica, né? Devido a cargas elétricas. E uma forma de armazenar essa energia é no capacitor, que é um dispositivo eletrônico. Também existe a energia potencial magnética, que está associada ao campo magnético. Então, uma forma de armazenar essa energia é no indutor, que também é um dispositivo eletrônico que pode ser construído. A gente vai estudar mais adiante esses tipos de energia. Também existe a energia térmica, né? Uma forma de energia térmica que a gente observa é o atrito, que gera calor. Também existe a energia térmica associada a reações químicas, ou seja, tem uma reação química, geralmente a reação química tem os reagentes, o resultado do produto, mais uma quantidade que é liberada em forma de calor. Então, existe energia térmica em reações químicas e elas são energias em formas de calor. Agora vejam que essa energia térmica ela é uma energia que ela é desperdiçada, ela não é útil, no sentido de que eu não consigo armazenar ela novamente e convertê-la em outros tipos de energia. Ou seja, eu não consigo armazenar energia térmica em forma de calor e transformá-la em energia potencial. Isso é uma questão que a natureza proíbe, ela não permite. Tem um exemplo que a gente observa a energia térmica atuando no sistema. Por exemplo, se vocês realizar a experiência de que você pega um parafuso e começa a apertar ele em uma superfície de madeira para pregar alguma coisa, então você está realizando trabalho para apertar o parafuso realiza trabalho na superfície que está sendo apertada, então você está transferindo sua energia para o parafuso, de tal forma que parte da energia é convertida em trabalho e parte da energia é convertida em calor. Você vê aqui que a gente nem fala em atrito. Mas se você tocar no parafuso depois do processo, você vai ver que ele vai estar quente. Então isso aqui a gente está vendo exatamente a conservação da energia. Parte é convertida em trabalho e parte em calor. Esse calor que foi convertido, a gente não reutiliza ele. Pode falar. Uhum. Uhum. Isso aí isso tem a ver com a energia, com a carga elétrica, né? Não necessariamente ver com a energia, mas tem a ver com o fato de você transferir cargas elétricas através do contato do canudo com a sua mão, entendeu? Mais na frente a gente estuda esse fato aí, essa experiência. Mas, como eu estou explicando aqui, as formas de energia, tem a energia eletromagnética, né? Ou seja, existe energia potencial elétrica, energia potencial magnética, mas existe a energia eletromagnética que ela está associada ao campo eletromagnético, ou seja, a onda eletromagnética. Então ela está armazenada aonde? Não é armazenada no dispositivo, mas sim no campo. Então ela está armazenada no campo eletromagnético, a gente vai ver mais na frente.
Da mesma forma, por exemplo, a energia potencial gravitacional, eu posso explicar ela como sendo armazenada no campo gravitacional. Entendeu? Então, aqui o conceito de campo fica bem mais forte, mas eu não vou entrar em detalhes nesse assunto. Mas antes de falar da radioatividade, uma questão interessante de se observar é que eu acho que por conta da hora não vai dar tempo de explicar, mas eu vou tentar ser breve. Existia um problema da radiação de corpo negro, ou seja, a teoria eletromagnética, que estava bem estabelecida, ela não explicava a questão da radiação que um corpo negro emite. A gente vai estudar mais aprofundamento esse conteúdo no final, já perto da prova do Enem. Eu espero que dê tempo. Então, Planck ele consegue explicar a radiação do corpo negro supondo que a radiação que um corpo emite, certo? E que radiação é energia, certo? A gente tem que fazer essa interligação. Radiação é energia e energia em forma de onda eletromagnética. Ele explicou através de quantas de energia, certo? Como Maxwell já tinha unificado o eletromagnetismo com a óptica, então eu posso ver luz como radiação, certo? Luz é radiação, mas uma radiação com dada frequência de onda, certo? Com dada frequência. Mas posteriormente Einstein vai e diz que esse quanto de energia que Planck supôs nada mais é do que partículas. E Einstein chamou essas partículas de fótons. E são partículas verdadeiras, certo? Sabemos que essas partículas não têm massa, mas elas constituem a radiação, ou seja, constituem a luz, que posteriormente foi observada. Então são partículas reais. E essa energia é dada por uma constante H vezes a sua frequência, que é a energia do fóton. Só para a gente tentar entender aqui esses vários conceitos que vai surgindo na física, mas eles estão interligados. E quando a gente fala em energia térmica, radiação, elas são a mesma coisa. Então nós temos a radiação em termos de energia térmica, radiação térmica, e a radiação em termos de onda eletromagnética. Então a radiação térmica ela é calor gerado, ela queima, certo? E a radiação eletromagnética ela se propaga e propaga energia também. Então dependendo da sua energia, ela também pode causar danos, como o calor. Isso era uma coisa que eu demorei um pouco para entender. Então, para finalizar, nós temos outro tipo de radiação, que é a radioatividade. Então, radioatividade, nós temos os raios-x, que são ondas eletromagnéticas, ou seja, são fótons, certo? Temos os raios gama, que também são ondas eletromagnéticas. Aí nós temos os raios beta, que são partículas negativas. Aqui já não é mais fótons, aqui são partículas negativas, por exemplo, o elétron. E nós temos os raios alfa, aqui são partículas positivas, como o próton, certo? Então, mas isso aqui são radiações que a primeira se origina do fato de que eu tenho uma partícula carregada que colide com material. Quando ela desacelera, ela emite radiação em forma de onda eletromagnética. E essas três últimas, raios gama, raios beta e raios alfa, é devido à instabilidade do átomo. O átomo, por ser instável, como o urânio, ele decai, Nesse processo de decaimento, ele emite raios, que aí, dependendo do átomo, nós vamos ter raios gama, raios alfa, beta. Mas os raios gama, eles são ondas eletromagnéticas. Então, resumindo, esses são os tipos de energias, que nós conhecemos. Agora outra observação, quando a gente fala em transformações de energia solar, energia eólica, energia hidráulica, a gente está falando de
fontes de energia, certo? A gente não está falando do conceito de energia físico que a gente está apresentando aqui. A gente está falando de fontes de energia que, no fim, a energia solar é a energia que uma dada fotocélula absorve da energia dos raios ultravioletas do Sol, certo? Então é energia química. A energia eólica é devida ao movimento, né, de uma turbina, então está associada à mecânica e à elétrica também. Então essas são fontes de energia. Quando a gente fala de energia, a gente está falando de uma quantidade que está armazenada no sistema, armazenada no campo elétrico, no campo eletromagnético, no campo gravitacional, está armazenada no sistema massa-terra, entendeu? É uma energia que ela está ali armazenada e ela pode ser convertida em outro tipo de energia. Então, aqui é um conceito bem mais intrínseco, um conceito fundamental da física, certo? Então a gente não precisa se preocupar em entender agora essas partes de energia elétrica, magnética, eletromagnética, essa parte de radioatividade a gente vai ter a possibilidade de rever mais adiante. Mas aqui é só uma questão da gente tentar juntar todos esses conceitos e ver que isso tudo é energia, que tem unidade de Joule. Então, para finalizar, eu só coloquei aqui o espectro eletromagnético, tirei essa imagem da internet. Aqui não aparecem os raios betas nem os raios gama, porque eles são partículas, certo? Então, eles não são ondas eletromagnéticas, então está associado aqui somente às ondas eletromagnéticas. E aqui a gente vê os tipos de radiação, que vai depender do seu comprimento da onda. Então, quanto maior o comprimento da onda, né, nós temos um poder de penetração menor na célula, então são ondas menos energéticas. Quanto menor o comprimento de onda, maior a energia associada a essa onda. Então, vocês veem que as ondas de rádio, a gente não pode se preocupar, não precisa se preocupar com elas, porque elas não têm danos à saúde. Mas os raios gamas, por ter um comprimento de onda muito pequeno, elas são altamente energéticas. Então, se você for submetido a raios gamas, essa radiação ela vai atingir as células do seu corpo e vai destruir as suas células, causando câncer. Então, é por isso que a gente teme tanto de uma bomba nuclear, porque uma bomba nuclear vai emitir radiação gama em toda parte. Então, quem sobrevive vai adquirir problemas de saúde como câncer. Então, pessoal, eu finalizo aqui. Eu acredito que eu já passei da hora. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem falar. Eu vou pausar a gravação.